Nessa aula vamos explorar juntos os elementos 2D. Vamos ver como funcionam as armaduras, as forças internas, como você pode ver os resultados em qualquer ponto dos elementos 2D. E se você ficar com alguma dúvida, não se esqueça, escreve aí nos comentários que a gente vai responder para você. Vamos para a aula. Então vamos ver agora as funções para os elementos 2D. Então a gente vai começar com as forças internas para a armadura de concreto 2D. Essa função aqui basicamente é para mostrar para vocês a fórmula de transformação de Bauman. Para que ela serve? Ela transforma os esforços do plano médio dos elementos 2D para normais e momentos em cada direção, para que a gente consiga encontrar as armaduras tanto embaixo quanto em cima, ou nas faces do elemento 2D. Então, se a gente dá uma verificada aqui, eu vou isolar um patamar da nossa estrutura para a gente poder analisar um patamar inteiro. Então, deixa eu dar um ESC, marcar só esse patamar e isolar. Então, a gente está vendo só esse patamar, tem os elementos de barra aqui, que são os elementos dummy. Vamos expandir e ocultar os selecionados. Pronto. Agora a gente está praticamente só com as vigas aqui e com os elementos 2D. Então vamos em forças internas. E aqui então, nas forças internas, você vai configurar aqui, pode ser tudo, pois a gente está só com essa parte selecionada, né? Mostrando aqui no nosso modelo, então ele vai calcular só para esses elementos. Depois você tem a parte de combinações, vamos botar estado limite último normal. E aqui você vai ter, então, os esforços vindos dos elementos finitos. E aqui N1, ND1, 2, MD1, MD2 é a parte de Bauman. Então, se a gente botar aqui, por exemplo, ND1, vou pedir para atualizar. Então aqui a gente tem ND1, aí você pode vir em ND2, depois que calculou, você pode pedir rapidamente qualquer dos resultados, tá? Momentos, então aqui a gente vê momentos 1, momento 2. Bom, então aqui a gente está vendo os esforços de Bauman, que a gente vai utilizar para fazer o cálculo da armadura. E depois a gente tem a parte de cálculo da armadura 2D em si. Eu vou mandar ele calcular. E na sequência mostra no PowerPoint um gráfico que explica tanto como funciona o Bauman, quais são os posicionamentos dos esforços de Bauman e também os posicionamentos das armaduras. Então vamos pedir aqui primeiro a armadura necessária em 1-. Eu já explico por que é 1, o que é menos, para ficar mais claro para vocês. Vamos só calcular. Deixa eu botar aqui então como tudo, né? Combinações, estado limite último normal. E agora sim, atualizar. Obtivemos já algumas armaduras. Então, antes de ir para o PowerPoint, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, nos eixos locais dos elementos 2D. Nos eixos locais dos elementos 2D, a gente tem o sentido X, que é esse vermelho, o sentido Y, que é esse verde, e o Z, que está aqui em cima. Fora isso, deixa eu tirar o resultado. Então a gente tem aqui, ó, X, Y e Z, eixos locais dos elementos 2D. Se a gente também vir aqui em configurações e vir na parte de estrutura, desenhar malha, a gente vê a malha e também a malha, ela tem seus eixos. Então se a gente vir aqui de novo na estrutura, elementos de malha, clico aqui, você vai ver os eixos dos elementos da malha, que basicamente vai seguir o eixo local do elemento 2D. Então, se você está vendo o local, esse daqui da malha vai ser basicamente o mesmo. Claro que em situações específicas, elementos cilíndricos, aí você pode ter algumas variações para isso daí. Mas aqui no caso da laje é bem simples, basicamente um segue o outro. Então, eu vou tirar essa exibição e também vou mostrar para vocês a exibição aqui da malha de elementos finitos. Eu posso ver os nós da malha dos elementos 2D e também os elementos 2D que estão dentro dessa malha de elementos finitos. Então, faltou. Basta clicar aqui, ó, exibir indicação, dou OK.
você vai ver que vai ficar tudo com essa cor aqui. A gente então tá vendo aqui, ó, os elementos finitos da malha. Então aqui a gente tem um elemento finito 1551, 1576 e aqui os nós. Então o nó dessa malha, aqui outro nó, aqui outro nó, aqui outro nó e assim vai. Então, por que eu estou mostrando isso daqui? É só para que vocês consigam identificar melhor aonde está sendo aplicado o cálculo nos relatórios. Mas antes, vamos lá para o nosso PowerPoint. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, o que eu quero que vocês foquem no momento é o nosso eixo local aqui. Então, a gente tem o nosso eixo local aqui e a gente tem vários nozinhos aqui que formam nossa malha de elementos 2D. E cada malha dessa tem seu eixo local, que basicamente é igual a esse. Mas vamos entender como é que funciona, então, a armadura e a fórmula de transformação de Bauman. Então, vamos lá para o nosso PowerPoint. Então, é o seguinte, ó. Direção 1, tanto de Bauman como também da armadura, significam eixo local X, que é o nosso eixo vermelho. A armadura se refere a esse eixo Z também, porque a positiva é no sentido mais Z e a negativa no sentido menos Z. Na verdade, então, a positiva, dependendo do nosso eixo local Z, né, a positiva é a da face superior e a negativa é da face inferior. Claro que se for uma parede, nosso eixo pode estar nosso eixo Z pode estar para dentro, pode estar para fora. Então, você tem que ver como é que está o eixo Z dessa parede para saber quem é mais e quem é menos, ok? Então a armadura mais e menos depende do eixo Z e 1 é basicamente o nosso eixo X. E aí, a fórmula de transformação de Bauman, basicamente o que ela faz? Como eu falei, ela transforma os esforços do plano médio em uma normal em momento. Então, ND1 e MD1, 1 significa eixo local X e aqui você tem os sentidos positivos das forças de Bauman em relação ao eixo Z. Então, se você tiver uma placa que está sendo tracionada embaixo, você vai ter momentos positivos. Se for uma placa que está sendo tracionada em cima, o momento vai ser negativo, porque aqui a nossa referência de momento sempre é aonde está sendo tracionado, né? Então, isso aqui é para a direção 1, que basicamente é o eixo X. Direção 2 é o nosso eixo local Y. Então, é o nosso eixo verde. E, novamente, você tem, então, 2 em relação a Y. Então, a SREC2, a SREC2 mais e menos, né? MD2, ND2. Então, tudo referenciado ao eixo ou à direção Y, tá? Do eixo local. Novamente, mais e menos se referem ao nosso eixo Z local, então mais é a face positiva, menos é a face negativa em relação ao nosso eixo Z, né, o nosso sentido do eixo Z. E os esforços positivos de Bauman, né, seguem também a relação ao eixo Z, tá? Então, se a gente tem o Z para cima, o nosso Bauman positivo vai ser aqui. Então, se a gente tiver Bauman ND2 negativo, está comprimindo, ND2 positivo está tracionando, MD2 positivo, a gente está tracionando a face ao menos Z, né? E se a gente tiver MD2 negativo, a gente está tracionando a face mais Z aqui. Então, essa é a explicação gráfica tanto de Bauman como também da nossa armadura. Então vamos ver lá como que a gente obteve, o que a gente obteve de armadura. Aquilo tudo que eu mostrei para vocês é feito para cada nozinho aqui. Então, eu vou primeiro pedir aqui a armadura, mesmo com esse monte de informações que está aqui, eu vou deixar essa informação aparecendo mesmo. E aí, se eu vier aqui no cálculo da armadura 2D, ela já está calculada, né? Eu vou pedir para atualizar. Então, a gente tem aqui, ó, em centímetros quadrados, está dando 1,99. Lembrando você que se a quantidade de armadura estiver em milímetros quadrados, isso é uma questão de unidades. Então, vem aqui na configuração de unidades, gerenciar unidades, concreto, a área de armadura, você vai mudar para centímetros e depois botar 2 casas decimais. E se quiser, você pode salvar essa configuração para os próximos projetos clicando aqui, ou se não, basta dar um OK e assim você vai ter as suas unidades em centímetros quadrados iguais aqui no meu projeto.
Se eu clicar em visualizar, o que a gente vai obter? Deixa eu botar aqui a saída global, ou a saída completa, extremo global. Então ele vai mostrar o máximo resultado, o extremo, 1.99, para um nozinho que está aqui na nossa estrutura. Então clicar em atualizar, visualizar. Então ele está indicando aqui, ó, o resultado para o nó, o ponto da malha, ou o nó 93. E aí ele faz todo o cálculo aqui de armadura, né? Mostra aqui a transformação de Bauman novamente, quais são os ND1 e ND2 que você obtém, né? E qual a armadura que você vai obter em cada sentido. E assim vai. Ele faz todo o processamento aí pra gente. Bom, vou fechar aqui. E vocês viram que era o elemento, o nozinho 93. Como é que eu encontro esse nó aqui na nossa estrutura? Vamos digitar cell MN. Vamos dar Enter. E eu quero o nó 93. Então digito 93, Enter. E aí vai aparecer uma seta e vai mostrar para vocês aonde que está esse cálculo. Então está ocorrendo exatamente nesse ponto. Se eu quiser ver algum resultado em um ponto qualquer, por exemplo, eu vou pegar só esse elemento 2D, eu vou colocar agora nossa armadura, né? Então, a armadura atual, atualizar. Eu quero ver o resultado. Deixa eu tirar aqui, depois a gente volta com ela de novo. Por exemplo, eu quero ver o cálculo da armadura que ocorre no nó 1605, que está no elemento 1500. Como que eu vejo exatamente esse cara? Então a gente vai vir lá no nosso cálculo, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse elemento isolado, vou vir aqui na tabela de resultados para ele. Aqui a gente pediu o global. Eu vou botar malha para que ele mostre o valor da malha. De novo a tabela de resultado. Agora eu tenho todo mundo, ó. Eu vou procurar o elemento 1500. Deixa eu dar uma esticadinha aqui na tabela. Elemento 1500, nó 1605, ó. É exatamente esse nó aqui. Então eu quero ver como é que foi calculado a armadura para esse ponto. Então você vai pegar a tabela de resultados. Isso aqui também serve para elementos de barra. Se você pedir todas as seções dos elementos de barra, você pode fazer o mesmo procedimento para eles. E aí, então, o que eu faço? Eu tenho aqui, ó, esse nó e eu tenho os resultados. Se eu der um duplo clique aqui, eu vou ter o relatório desse ponto. Então, como eu disse, para os elementos de barra funciona a mesma coisa. Se você tiver na tabela de resultado todas as seções de vários elementos de barra, basta escolher qualquer seção, dar um duplo clique e vai abrir o relatório de cálculo para aquela seção específica. E aí, a gente tem o relatório para aquele elemento, aquele nó 1605. Então, assim você pode verificar o cálculo de armadura para qualquer nozinho de qualquer elemento 2D do SIA. Bom, isso aqui era tudo para mostrar para vocês como que você vê os resultados, tá? E agora vamos dar uma analisada dos resultados de forma global. Na próxima aula a gente vai ver isso, além do estado limite de serviço de fissuras nos elementos 2D, então eu aguardo você lá.